Rapaziada, Andreas Pereira não vai renovar com o time inglês para voltar para o Flamengo. E olha só a reação do palmeirense Neto. Se liga só no vídeo. Olha só, Andreas Pereira não pretende renovar com o Fulham e prioriza retorno ao Flamengo. Vocês sabem que no final do ano passado a gente teve o nome do Andreas circulando no Palmeiras. E aí eu fiz até um vídeo, lembra que a gente falou lá do Fabião, colega nosso lá da outra plataforma, que mandou uma mensagem falando que o Andreas, ele meio que tipo assim, sabe, ele tem uma dívida com o torcedor do Flamengo e que jamais ele vai aceitar negociar com o time do Palmeiras. O Palmeiras ofereceu uma grana pro cara, ofereceu camisa 10, ofereceu todo o prestígio e o cara ele não quis, o cara recusou. O Flamengo pretende ir ao mercado de transferências em busca de um reserva para o Arrascaeta. Sendo assim, um dos nomes analisados pela diretoria é Andreas Pereira. O jogador, inclusive, não pretende renovar com o clube inglês e prioriza retornar ao Flamengo. Em resumo, Andreas Pereira não quer renovar com o Fulham, pois se sente desvalorizado na equipe inglesa. Neste interim, segundo o jornalista Gabriel Reis, o meia quer priorizar o Flamengo para retornar ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências em junho. Contudo, o atleta demonstrou o desejo de retornar ao Brasil em caso de propostas vantajosas. Com isso, o Flamengo monitora a situação do meia e não descarta fazer uma proposta na próxima janela de transferências. Outro ponto que merece ser relembrado é que Andreas Pereira esteve perto de assinar com o Palmeiras no início da temporada. No entanto, após semanas de negociação, o time paulista não entrou em acordo com o atleta e o clube inglês. Dessa forma, o meio-campista permaneceu na Inglaterra. Essa questão de não ter entrado em acordo, muita gente fala que na verdade foi o Andreas que não quis. Que no final ele acabou, sabe? Não. Por essa questão com o Flamengo. Muita gente, a torcida do Flamengo é meio dividida quanto a isso, tá? Muita gente quer a volta dele, muita gente não quer. Fala assim, não, poupa o cara já vai chegar aqui pressionado e tudo mais. Eu acho um jogador excepcional. Gosto muito dele. Ah, Neto, ele falha às vezes e tal. Realmente, ele falha às vezes. Até lá no Fulham ele deu umas falhadas feias. Mas assim, é um bom jogador. Tivemos o Flamengo que empatou com o Internacional. Mano, a equipe do Inter, ela é uma equipe encardida, ela é uma equipe que ela tá bem organizada. Eu não assisti o jogo, tá? Eu vi aquele compacto, sabe aquele compacto? Tudo mais? Então, eu vi aquele compacto e me parece que teve um domínio maior, um amplo domínio de bola, um amplo domínio ofensivo do Flamengo. Ele foi mais agressivo, ele tentou converter mais chances, só que aí acabou não saindo gol. E aí, de uma bobeada ali, o Internacional acaba abrindo o placar. Depois o Flamengo vai em busca do resultado e faz o gol de empate, quase vira o jogo com várias e várias tentativas muito promissoras, só que acabou não conseguindo converter. Então assim, eu não assisti o jogo, não assisti os 90 minutos, mas me parece que o Flamengo teve relativamente um amplo domínio. Porém, um empate desse dentro do Maracanã com o Flamengo é um resultado muito bom para o Internacional, independente da dinâmica de jogo. Ah, Neto, mas o Flamengo pressionou e tudo mais. Tá, mas em termos de resultado, pessoal, de resultado, lembre-se que o Flamengo colocou o Campeonato Brasileiro declaradamente como a sua prioridade. Então, um time que busca o Campeonato Brasileiro tem um jogo que eu considero um jogo de 6 pontos. Por que eu considero um jogo de 6 pontos? Porque eu vejo que o Inter é um adversário que vai dar trabalho, vai fazer muita equipe sangrar e pode disputar as pontas. Embora eu, pelo que eu vi do compacto aqui, não jogou bem ontem contra o Flamengo, mas é natural que lá no Maracanã o Flamengo realmente tem que ser obrigatoriamente uma equipe soberana em domínio de bola e pressão ao adversário. O resultado para o Inter, ele foi um resultado muito bom. Porque é aquele negócio, pessoal, o Campeonato Brasileiro, qual que é a matemática? Ganha os 3 pontos dentro de casa, ganha os 3 pontos contra equipes tecnicamente inferiores, e aí você chega na casa do adversário, você tem que pelo menos arrancar um empate. E quando é com uma equipe tecnicamente superior, você tem que arrancar um empate. Então quem fez a lição de casa ontem foi o Internacional. Porque o Internacional enfrentou um Flamengo no Maracanã, que é um candidato a título e que é uma equipe tecnicamente superior. É tecnicamente superior e em elenco também é superior. Só que eles acabaram saindo com um ótimo resultado para eles e para o Flamengo ficou aquele gosto amargo de tipo assim, poderíamos ter vencido, poderíamos ter convertido gols e acabamos não fazendo. Só que tem uma notícia boa para os torcedores do Flamengo.
A partir de abril, e a gente já está terminando o mês de março, o Pedro retorna. Segundo o Felipe Luiz, na sua coletiva de pós-jogo, ele respondeu que em abril o atleta Pedro já estará disponível novamente para a equipe do Flamengo. E isso traz um alívio, né, para muitos torcedores, porque, cara, nessa equipe do Felipe Luiz é muito importante para os caras. Tô olhando ali, aqui do outro lado, tem um bloco, né? Aí tem uma criança ali olhando pela janela, eu falando no vídeo, deve estar falando assim: o que esse louco tá conversando com a câmera, tanto gesticulando e tal? Aí eu olhei assim, né? Aí que eu olhei assim pra ela, ela se escondeu. Uma equipe mais rápida, mais ágil, mais esperta, mais ofensiva, com linhas de pressões mais altas, que é o modelo de jogo do Felipe Luiz, espera-se que o Pedro consiga converter mais e mais gols. Então tá todo mundo ali no Flamengo muito ansioso para ver como o jogador ele vai se sair. Realmente, galera, realmente Pedro voltando é um alívio para todos nós torcedores. Porque essa chuva de gols que o Flamengo vem perdendo, não só ontem, né, mas no Campeonato Carioca também perdeu uma enxurrada de gols. Só que o nível do brasileiro é lá em cima, né? Se comparado ao Campeonato Carioca. Então, assim, Pedro voltando esse mês, né? Nem que seja no final do mês, já é um ufa, né? Pra gente, porque Pedro, a capacidade dele de colocar a bola pra dentro, a gente sabe que é muito maior, né? Então, na teoria, a gente precisa ver na prática como ele volta, se volta bem, se já volta metendo gol. Mas na teoria, é um cara que chega para resolver. Para resolver. Tomara que ele esteja pleno em sua forma física. Porque futebol a gente sabe que ele tem. Então, assim, tomara que ele tenha se recuperado bem da lesão e pleno na sua forma física para ajudar o Flamengo. Em relação a Andreas Pereira, tem muitos torcedores que torcem o nariz por Andreas Pereira, né? Mas eu particularmente não tenho nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Se ele quiser vir e for bom financeiramente para o Flamengo, que venha, que venha. Nós precisamos de um meia articulador. E Andreas Pereira pode fazer esse papel aí, né, com o Arrascaeta, nessa substituição pelo Arrascaeta. E Andreas Pereira também pode jogar recuado. Isso é uma boa também para o Flamengo, né? Ter vários jogadores que atuam em várias posições. Não sei como está a situação do Jorginho também, né? Jorginho deu prioridade ao Flamengo. E se vier os dois, cara, maravilhoso, maravilhoso. Mas a gente precisa sim de um substituto para o Arrascaeta. E assim, se na falta do Arrascaeta jogar Gerson e Andreas, poxa, que meio de campo que a gente vai ter, né? Gerson e Jorginho, ou Gerson, Jorginho e Andreas. Então assim, Flamengo contratando, né? Se contratar, se concluir a contratação de Andreas, já que ele quer vir e for bom para o Flamengo financeiramente, e do Jorginho, cara, o meio de campo vai ser espetacular, tanto titular como reserva. Então assim, na minha opinião, eu sei que muitos não querem o Andreas, mas na minha opinião pode vir para agregar, e vai agregar e muito para esse meio campo aí do Flamengo, né? E o Neto, será que teve uma dorzinha de cotovelo aí? Porque o Andrés estava, né, negociando com o Palmeiras, né? Teve muitos atrativos para fechar com o Palmeiras, camisa 10, salário, né, gigante. Então, tudo isso, e ele não fechou com o Palmeiras. E o Neto acabou de falar, ele não quis fechar, não foi o Palmeiras que desistiu.
Foi o Andreas que não quis. Então ele já tinha esse pensamento de voltar para o Mengão. Por isso que não quis o Palmeiras. E o Neto deve estar chateado aí por causa disso, né? Mas eu quero ouvir de você. Você aceita o Andreas Pereira novamente? Deixa aqui no comentário, hein? E a volta do Pedro? Vai ser espetacular, né? Deixa no comentário também. Deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!